de nós, porque há algum tempo vocês podem pesquisar no YouTube. Teve um paraibano que conseguiu fazer uma moto funcionar separando o oxigênio do hidrogênio e utilizando esse hidrogênio como combustível. Esse mesmo projeto foi feito por um cara lá nos Estados Unidos, na década de 70. Aí ele foi assassinado num jantar. Aí teve esse cara na Paraíba, desapareceu. Teve um outro cara aí que desapareceu aqui no Brasil também, que fez um carro funcionar. Porém, agora recente teve um cara, eu não me recordo o nome dele, Júlio, não me recordo bem. Ele fez o que ele batizou de petrolina, que ele encontrou uma maneira de reverter o plástico e transformar ele em gasolina. E aí esse cara sofreu ameaças, foi perseguido, teve que abandonar o YouTube dele. Então acho que a gente tem que disseminar essas informações nas esferas mais baixas, porque a partir do momento que várias pessoas estejam vendo isso, estejam buscando esse caminho, eles não vão ter como segurar o conhecimento. E outra maneira muito efetiva, acho que é através de boicotar, né, as empresas que são as que mais exploram, que mais... Agora, em alguns sentidos fica difícil, né? Como no caso das petroleiras, é difícil boicotar elas porque a gente ainda não tem acesso a outras energias renováveis, né? Que quando virão caras, vamos dizer, a gente tem a energia solar. Só que aqui em Belo Horizonte, para você usar energia solar, você tem que pagar imposto para o governo. Isso é um absurdo, mas infelizmente a legislação está funcionando assim. Então, as tecnologias elas estão aí para ajudar, mas elas muitas vezes são boicotadas por essas multinacionais, pelas pessoas que detêm o capital, justamente para que as populações que financiam o trabalho deles não tenham essa autonomia, porque eles vão perder milhões, então eles não querem isso. Então acho que é muito do nosso, porque existe energia livre, limpa e renovável. É só a gente buscar ela. É lógico que as empresas de energia vão querer que você tenha um painel solar na sua casa e não dependa deles. Não vão querer, né? A empresa multinacional que quer tomar conta do nosso recurso natural, que é a água, eles vão querer que você tenha um poço de água na sua casa? Eles não vão querer. Eles vão querer que você compre a água deles. Então, eu acho que isso aí é muito da organização também popular, sabe? Eu não estou falando nada com viés político, nem de esquerda, nem de direita, nem de revolução. Acho que é conscientização, né? É questão assim, a gente não aceita mais. A gente quer ter o direito à liberdade que a gente merece. Isso é fundamental. A gente não levantar bandeiras políticas, não, porque isso aí se aproveita dessas situações, mas no dia a dia aí é só a comunidade para se organizar. Aí a gente precisa de ter esse diálogo em todas as esferas, né? Tanto na esfera familiar, com os amigos, com os colegas, todo mundo está falando, cara, olha aí o que está acontecendo, né? Minas Gerais é uma das maiores reservas de água do Brasil, né? Tem o aquífero aqui embaixo dos nossos pés, que não tem em nenhum outro lugar no mundo, e aí eles entregam a empresa fornecedora de água para os estrangeiros. Então, isso está muito errado. Acho que em algum momento a gente vai sofrer por causa disso. E aí a gente tem que viabilizar leis também, né? Tem que pressionar mesmo os políticos para que não cedam ante os interesses estrangeiros. Porque isso, eu não sei se vocês tiveram conhecimento, se conhecem, sobre a obra do Enéas Carneiro, que era um político. Ele fundou um partido chamado Prona, que era um baixinho, careca, barbudo, que falava: meu nome é Enéas. Pesquisem a respeito das ideias dele, porque ele falava isso lá na década de 80, e ele falava exatamente isso, né, dos interesses estrangeiros,
E ele falava muito esse caos que existe na política da briga direita por esquerda. No final, lá na hora de fazer as votações, eles vão lá, fazem um acordo, todo mundo ganha, se beneficia, eles têm os mesmos salários, têm os mesmos benefícios, os mesmos auxílios, e não estão preocupados com a gente, porque eles têm melhor atenção médica, eles têm melhor alimentação. Para eles não muda nada, é para a gente que muda. Então a gente que tem que se mobilizar e tocar nesse ponto aí, porque é muito importante, né? Os recursos naturais agora, hoje em dia, tem muitos países que já não têm recursos naturais. Por exemplo, na Índia é muito escassa a água potável, muitos países que é muito seco, no Irã quase não tem água, entendeu? A gente tem que valorizar o patrimônio que a gente tem. Bora.